Gálatas 2, nós leremos a santa palavra de Deus no versículo 19 e 20. Gálatas 2, 19 e 20. Todos encontraram? Amém? Leiamos juntos a palavra do Senhor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos orar ao Senhor. Pai do céu, neste ano, Senhor Deus, Tu puseste no nosso coração que o lema para esta igreja seria uma igreja reformada e revitalizada. E no mês de junho, Senhor Deus, ó Pai, o Senhor nos mostrou que uma igreja reformada e revitalizada deve ser uma igreja que é uma igreja composta de discípulos e discipuladora. E para que vivamos como discípulos, Senhor, temos que aprender da Tua palavra. E é por isso então, Pai, que nós estamos aqui a ler este texto tão precioso nessa manhã, onde Tu usas o apóstolo Paulo não só para falar com os Gálatas, mas com todo o Teu povo e toda a história, e particularmente cada um de nós que aqui está nessa manhã, para nos ensinar como é ser discípulo, como viver essa vida que o Senhor Jesus nos dá, de maneira abundante, de maneira plena, de maneira graciosa, de maneira jubilosa. Pai, nós pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados, Senhor, mais uma vez, e Te pedimos que nos laves no sangue do Cordeiro, de maneira que, Santíssimo Senhor, nada faça separação entre o Senhor e nós, enquanto ouvimos Tua mensagem, enquanto participamos de Tua mesa. Pai, que nessa manhã o Teu povo tenha um encontro vivo e pessoal com Jesus, que aqui está nesta Tua igreja, e fala conosco pela Tua palavra. Mas que essa mensagem não seja somente agradável ao nosso intelecto, deleitosa ao nosso coração, mas que pelo poder do Espírito Santo, além de exaltar Cristo, ela seja transformadora para a nossa vida, Senhor. Transforma-nos hoje pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Presbiterianos sempre gostam de comer. É impressionante. Todas as vezes que você vê presbiterianos se reunindo depois do culto, provavelmente eles estarão comendo. Isso, irmãos, não começou agora, nem aqui em São Paulo. Isso começou há muito tempo atrás. Provavelmente quase 2000 anos atrás, lá na igreja presbiteriana de Antioquia, cujo pastor titular era o reverendo Barnabé, e o pastor auxiliar era o reverendo Saulo de Tarso, convidaram o conferencista do momento, Simão Pedro. Ele tinha ganhado 3.000 almas num sermão só e no outro mais 2.000. Então, no momento especial de grande conferência, Simão Pedro veio ser o pregador. E como bons presbiterianos gostam de comer, depois da conferência, os irmãos se sentaram para comer. E todos muito felizes com o pregador visitante. Pedro se sentou na mesa, conversou com os amigos, com os irmãos, deu risada, estava muito feliz com cristãos que não eram judeus ali. Mas na hora em que aquele almoço estava acontecendo, amados irmãos, chegou naquela igreja um grupo enviado pelo presidente do sínodo de Jerusalém, Tiago, o irmão do Senhor Jesus. E Tiago era um homem muito piedoso, mas era um judeu mais puro sangue, amado amigo e irmão. E daquele grupo, no meio daqueles irmãos estavam aqueles judaizantes, que queriam manter a lei do Antigo Testamento e o ensinamento de que judeus não podem se reunir para comer com aqueles que não são judeus, ainda que fossem cristãos. E eles também ensinavam, e Paulo escreve essa carta para bater nos Gálatas, que estão acreditando nisso, que a pessoa para ser salva não tem que crer somente em Jesus, mas tem que se circuncidar e se tornar judaizante. E aí, amado amigo e irmão, quando aquele grupo chega,
Pedro, o grande pregador, fica com medo, ele fala: o que vai ser dito de mim lá em Jerusalém? Eu estou comendo com esse pessoal aqui, e Pedro se levanta da mesa, irmãos, dos cristãos que não eram judeus, os gentios, e vai sentar do outro lado. E a situação ficou tão chata, que os outros judeus que ali estavam também se levantaram, amados irmãos, e foram sentar do outro lado. E a situação chegou num nível tão problemático que até Barnabé, o pastor da igreja, o pastor titular da igreja, era judeu, mas era o pastor dos gentios, se levantou ali e ficou sem saber para onde ia. E naquele momento, o pastor auxiliar daquela igreja, comprometido com as escrituras, se levantou e disse: Pedro, você está equivocado, rapaz. Você, sendo judeu, senta na mesa com os irmãos gentios, dá risada e agora quer obrigar os gentios a serem judeus? Nós temos pregado, Pedro, no meio, na frente de todo mundo, irmão, que o homem só precisa, para receber a justificação e a salvação de Deus, crer em Cristo Jesus como seu mediador. O homem não precisa ser circuncidado e nem precisa se tornar judeu, Pedro. Pedro, se você está edificando as coisas que você destruiu, você está se tornando um pecador, Pedro, e não está, Pedro, aceitando o Evangelho. Amados irmãos, pode ter parecido uma atitude intempestiva, mas aquela atitude de Paulo foi essencial para mostrar, tanto para judeus como para cristãos, de qualquer lugar da terra, que nós não somos salvos pelo que fazemos, mas somos salvos pelo que Cristo fez, e recebemos essa salvação pela graça, no dia em que cremos em Cristo Jesus. E aí Paulo então, condenando o legalismo, confrontando os gálatas que querem se tornar judeus, estão abandonando o puro evangelho, diz o seguinte: porque eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É impressionante, queridos irmãos e irmãs, se nós olharmos para esses dois versículos pequenos, perceberemos que o verbo viver, conjugado ou no infinitivo, aparece 5 vezes nesses dois versículos. Ele fala de viver, de vivo, de viver, de vivo, amado amigo e irmão, ele vive pela fé no Senhor Jesus. E aqui então, Paulo, ao falar 5 vezes o verbo viver, em 2 versículos nos apresenta, amados amigos e irmãos, a vida que Cristo oferece, querendo ensinar aos gálatas o que é viver a vida cristã. Então eu quero desafiar você a escancarar bem hoje as janelas da mente, e deixar bem abertos os portões do coração, para que você que foi salvo pela graça de Cristo Jesus, porque creu nele como seu Senhor e Salvador, como seu Redentor pessoal, aprenda a viver essa vida tão bendita, tão alegre, tão efusiva, tão abençoada, a vida que Cristo oferece. Em primeiro lugar, o apóstolo diz que a vida que Cristo oferece é caracterizada pela morte para si mesmo. Então a pergunta é a seguinte: pastor, como viver a vida que Cristo oferece? Morra para si mesmo. Como viver a vida que Cristo oferece? Morra para si mesmo. Versículo 19. Eu lerei uma vez, a igreja lerá a segunda vez. Porque eu, mediante a lei, morri para a lei, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Vocês, irmãos, leiam o mesmo versículo. Paulo diz aqui, amado irmão, que a lei só foi útil para condenar. A lei que exigia no Antigo Testamento que o homem obedecesse todas as coisas para que fosse justificado por ela. Ele mostra que o objetivo da lei, inclusive para nós cristãos hoje, inclusive enquanto eu prego, nós usamos a lei para mostrar para o homem que ele é pecador. Esse é o objetivo da lei. E nesse aspecto ela tem que ser proclamada antes do Evangelho. Era assim que Lutero também ensinava. Porque quando o homem vê a lei, ele reconhece que é pecador e entende que precisa da graça de Deus. Então Paulo diz o seguinte: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei.
Pela lei eu morri, eu não consegui fazer obras para ser salvo. Ele diz aqui, a fim de viver para Deus. Mas aí ele diz mais, agora que ele morreu pela desobediência que a lei trouxe junto para a vida dele, ele diz que tomou uma decisão. Ele não só morreu para a lei, mas como Cristo foi cravado na cruz por ele, ele também foi cravado para uma vida de legalismo, de pecaminosidade, de infidelidade na presença de Deus. Ele diz, eu estou crucificado com Cristo. O apóstolo nos ensina que a vida que Cristo oferece é caracterizada pela morte de si mesmo, pela morte da nossa justiça própria, pela morte da soberba em nossa vida, pela morte de viver, amados amigos, irmãos, uma religião que se baseia na comparação. Fulano faz isso, eu não faço, eu sou melhor do que ele. Isso é uma religião legalista, amado amigo e irmão, e que leva o homem a ter justiça própria, e se achar bom demais, e mesmo vindo à igreja, caminhar para o inferno, porque não crê no Evangelho de Jesus, não crê na graça de Jesus, não crê na salvação que há somente em Cristo Jesus. Porque vive uma religião de comparação, uma religião de justiça própria, uma religião que não entende que nós somos considerados justos no tribunal de Deus, não por causa do nosso próprio desempenho, mas por causa da obra de Cristo Jesus na cruz, que pagou todos os pecados daqueles que cremos nele. A vida que Cristo oferece começa com a morte de si mesmo. Mas isso significa então, amado amigo e irmão, que se Cristo morreu por mim e me comprou com o seu próprio sangue, agora eu não posso viver mais para mim. Eu não vivo mais para satisfazer, amados irmãos, os desejos da carne. Eu encontrei plenitude de vida e de alegria em Cristo Jesus. Eu já não preciso mais flertar com o mundo. Eu já não preciso, amados irmãos, sentar na antessala do diabo. Eu já não preciso, amado amigo e irmão, adulterar com o pecado. Eu já não preciso viver como um escravo, amado amigo e irmão, porque eu já morri para tudo isso. Cristo morreu na cruz por mim, e quando Ele morreu na cruz por mim, eu que nele criei, agora já estou morto para o pecado. E agora posso viver para Deus em Cristo Jesus, como Paulo diz em Romanos. Amado amigo e irmão, como viver a vida que Cristo oferece? Morra para si mesmo. É isso que Jesus diz no texto que foi lido na confissão nessa manhã. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você quer viver uma séria e sincera vida cristã, se você quer ir atrás de Jesus, se você quer imitá-lo como servo dele, você precisa renunciar a si mesmo. E renunciar a si mesmo significa renunciar à sua própria glória, renunciar à sua própria justiça, renunciar ao seu próprio desempenho, renunciar ao desejo de ser aplaudido e reconhecido por todos, mas renunciar, amado amigo e irmão, a vida de pecado, renunciar uma vida de infidelidade, renunciar uma vida de impiedade, renunciar uma vida de hipocrisia, renunciar uma vida, amado amigo e irmão, de alguém que leva o nome de Jesus, mas vive como se fosse escravo de Satanás. Ah, meus amados amigos e irmãos, que Deus tenha compaixão de nós em nome de Jesus, amém? Que Deus nos ajude a morrer para nós cada dia mais e mais. Há uma cena, amados irmãos, que certa feita eu li um livro que conta a história do grande teólogo Agostinho de Hipona. Quem sabe da vida de Agostinho sabe que antes de ser convertido a Cristo, Agostinho foi menino criado na igreja, batizado, a mãe era crente, o pai não era. Mas ele, muito inteligente, muito galante, na juventude se desviou. Flertou com a filosofia chamada maniqueísmo, amado amigo e irmão, que crê que o mundo é guiado por dois princípios, amados amigos e irmãos, o bem e o mal com a mesma força, e tudo que acontece no mundo é fruto do equilíbrio da luta dessa filosofia. Ele foi influenciado por um filósofo persa chamado Mani, que era discípulo do profeta Zoroastro, amado amigo e irmão. E enquanto Agostinho cria nisso na sua juventude, ele era um homem muito dado à promiscuidade. Teve um filho no final da adolescência com uma mulher que foi sua amante muitos anos, e a história nem menciona o nome dela. Mas além dessa mulher, ele tinha, amados irmãos, uma vida promíscua e tinha muitas mulheres. Mas ele foi convertido ao Senhor na cidade de Milão.
Depois, amados irmãos, de décadas de oração de sua mãe Mônica. E ele volta então para o norte da África. A mãe dele morre no porto de Roma, quando ele está próximo a Roma, voltando para a África. E quando ele volta para a África, ele volta para a sua antiga cidade. E agora já, amados amigos e irmãos, numa idade mais ou menos próxima aos seus 40 anos, Agostinho vai caminhando numa rua e uma de suas amantes antigas percebe que ele ali está. E o coração daquela mulher, lembrando-se do seu amante, acelerou, e ela começou a chamar: Agostinho, Agostinho, você se lembra de mim, meu amor? E Agostinho abaixou a cabeça e começou a andar mais rápido, e ela atrás dele: Agostinho, Agostinho, sou eu, lembra como nós nos entregávamos aos amores? E ele começou a andar mais rápido, e ela por fim, amado irmão, correu: Agostinho, Agostinho, como você não se lembra de mim? E entrou na frente dele, agarrou a roupa dele: Agostinho, sou eu, meu amor. E ele, pela graça de Deus, olhou dentro dos olhos dela e disse: Agostinho morreu, porque eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Você morreu? Preste atenção. Você só pode ser cristão de verdade se você entender que viver a vida que Cristo oferece é morrer para você, é sepultar o seu eu e começar a viver para Jesus. Que Deus nos ajude a morrermos para nós mesmos cada dia da nossa vida. Amém, meus irmãos? Que Deus faça com que o nosso velho homem seja crucificado sempre, a fim de que a glória de Cristo Jesus brilhe em nós. Calvino dizia que o Evangelho não é a doutrina da fala. O Evangelho é a doutrina da vida. Como viver a vida que Cristo oferece? O texto diz: morra para si mesmo. Mas em segundo lugar, viva para Jesus. Como viver a vida que Cristo oferece? Viva para Jesus. Olhe para o texto comigo. No versículo 19, no meio do versículo, Paulo diz que morreu a fim de viver para Deus. No versículo 20 ele diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Irmão, o apóstolo está dizendo que a partir do momento em que nós cremos em Jesus, agora nós não vivemos mais para nós. Ele diz: eu morri para mim e agora eu vivo para Deus. Por isso ele foi crucificado com Cristo, agora ele vive para a glória de Deus. Mas ele diz mais a nós, querida irmã que está em cima, querido jovem na galeria, ele diz que logo já não sou eu quem vivo se eu fui crucificado. Agora Cristo vive em mim. Esse viver para Jesus, amado irmão, não é só viver para a glória de Jesus, mas é viver por Jesus. Hoje eu vivo por Jesus, Cristo vive no meu peito. É Cristo quem vive na minha vida. E aí, amados irmãos, a situação se complica para mim e para você, sabe por quê? Porque se eu e você, quem vive no nosso peito é Jesus, e nós andamos tão ansiosos e angustiados em algumas circunstâncias da vida, se daria o caso de Jesus ser ansioso, então? Se a vida que está no peito do cristão não é a sua própria, mas agora é a vida de Jesus, você que anda flertando com a promiscuidade, querido amigo e irmão, que navega nesses mundos de internet, no pecado, se escondendo da esposa ou de qualquer pessoa, achando que ninguém está vendo você, é o caso então de Jesus estar olhando pornografia na internet? Você, meu amado amigo e irmão, cuja língua, amado amigo e irmão, deveria ser uma fonte de bênçãos, mas a sua língua é um açoite, amado amigo e irmão. Não há quem passe na sua mente que não seja açoitado pela sua língua. Maldita língua! Jesus anda falando mal dos outros na sua boca. Irmãos, não dá para viver a vida cristã de qualquer jeito. Deus exige de nós coerência, consagração, integridade. Não porque isso vá nos salvar, porque quem nos salvou foi Jesus.
Mas agora nós precisamos entender que nós não vivemos mais para nós vivemos para a glória de Deus, e viver para a glória de Deus é ter Cristo vivendo em nosso peito. Então agora, quando nós oramos, nós queremos orar como Jesus orou. Agora, quando nós nos relacionamos com as pessoas, nós nos relacionamos com elas em nome do Senhor Jesus. Agora, quando usamos a nossa boca para conversar com nossos irmãos, usamos a nossa boca para edificar. Agora, quando nos relacionamos e temos intimidade dentro dos parâmetros da palavra de Deus, porque quem vive no nosso peito é Jesus, amados amigos e irmãos. A vida que Cristo oferece é viver para a glória de Deus, não é viver para a nossa glória. Se Cristo deu a sua vida na cruz por nós, irmãos, nós não já nos pertencemos mais. Não podemos querer usurpar a liderança do Senhor Jesus na nossa vida. Não vamos dar um golpe de Estado no nosso peito, porque o nosso Rei é Jesus. Ele nunca tolerará isso. E preste atenção no que eu quero lhe dizer. Ele nunca vai dividir o lugar dele na sua vida com ninguém, nem com você mesmo. E ele vai usar todos os meios possíveis para que você seja moldado à imagem dele e se submeta a ele. Ele usará meios graciosos e de grande alegria, mas também usará provações. Sabe por quê? Porque ele sabe que a maior bênção que você pode ter é conhecê-lo mais e ser moldado à imagem dele, e viver para ele. E se ele sabe que essa é a maior bênção que existe, ele está comprometido a dar a maior bênção para você. E se qualquer coisa atrapalhar essa grande bênção, ele a tirará. Porque ele sabe que a maior bênção que você pode ter é ter comunhão com Jesus, e é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando eu era adolescente na igreja, nós tínhamos uma banda, um grupo de louvor, e eu tocava violão e cantava. E nós aprendemos uma música linda que marcou minha vida. E eu não sei se você conhece essa música, mas ela diz assim: a vida que Cristo oferece, o mundo não pode te dar. É vida no teu coração. É vida perfeita em amor. É vida aos pés do Senhor. É vida de Deus em você. É vida que nasce da morte. É vida que traz o perdão. É muito mais que uma religião. É Cristo vivendo em você. Que Cristo viva no seu peito, amém, meu irmão? Que essa vida abundante que Cristo oferece seja real na sua vida. Que para você viver a vida cristã não seja um peso, amado amigo e irmão, mas que seja algo marcado por uma grande expectativa, uma vida efusiva, uma vida cheia de alegria, uma vida em que eu e você não estamos no controle, mas uma vida emocionante, porque Cristo está no controle, e ainda que nós não saibamos o que acontecerá no amanhã, estamos certos de que o que acontecerá será o melhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para os seus propósitos. Viva para a glória de Jesus. Paulo diz em 1 Coríntios 10:31: portanto, meus amados irmãos, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, tudo seja feito para a glória de Deus. Só lhe deu glória. Que não seja só aqui no culto, que lá fora você viva para a glória de Deus. Você tem desfrutado da vida que Cristo oferece? O Evangelho não é a doutrina da fala. O Evangelho é a doutrina da vida. Eu quero que você aprenda essa frase. O Evangelho não é a doutrina da fala. O Evangelho é a doutrina da vida. Queria que fosse minha, mas Calvino viveu antes de mim, fazer o quê? A vida que Cristo oferece. Pastor, como viver a vida que Cristo oferece? Morra para si mesmo. Viva para Jesus. Como viver a vida que Cristo oferece? Viva pela fé.
Como viver a vida que Cristo oferece? Em último lugar, o texto diz: viva pela fé. Versículo de número 20, amados amigos e irmãos. Eu vou convidar toda a igreja para ler esse versículo precioso. Eu começo lendo até o primeiro verbo vive, e você lê até o final. Vamos juntos? Logo já não sou, todos comigo, vamos lá? Logo já não sou eu quem vive, vocês. Ué, pastor, Paulo está defendendo que a gente caia na carnalidade, então? Saia daqui e vá para a marcha aí no meio da cidade no dia de hoje? Não, irmão. 1000 vezes não, como diria minha vovozinha. Ele diz, esse viver que agora tenho na carne, não está falando que ele vive na carnalidade. Ele está falando que essa vida que ele vive nesse corpo, certo? Circunscrito no corpo que ele tinha. A vida que eu vivo no meu corpo e que ele vivia no dele. Então, logo, esse viver que eu tenho na carne, no corpo ainda, nessa terra, ele diz o seguinte: vivo pela fé no Filho de Deus. Ele não confia em si mesmo, meu presbítero. Ele confia no Filho de Deus. E ele diz, querida Lu, que esse Filho de Deus o amou. Nunca ninguém te amou como Jesus te ama. Nunca ninguém te amou a ponto de deixar a glória e viver uma vida de sofrimento e humilhação e receber a ira do Deus eterno por você, meu querido amigo e irmão. É impossível que alguém te ame como Jesus te amou. E Paulo então nos dá o argumento pelo qual ele vive pela fé. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Jesus Cristo é Filho de Deus. Ele é igual a Deus. Ele tem a mesma autoridade de Deus. E esse Filho de Deus que é eterno me amou. E a prova disso, diz Paulo, é que ele entregou sua vida na cruz do Calvário por amor de mim. Por causa deste grandioso amor, Paulo diz que agora ele crê, ele vive pela fé. Isso é maravilhoso, amado amigo e irmão. Sabe por quê? Porque nós, cristãos, somos as pessoas chamadas a ter a mais fértil, mas contudo a mais correta imaginação. Porque nós vivemos, amados irmãos, num mundo caótico. Você sai aqui na rua, você vê pessoas vivendo em situação de angústia, amado amigo e irmão. Você vê, amado amigo e irmão, o governo muitas vezes envolvido, vários governos, vários políticos de distintos partidos envolvidos em escândalo de corrupção, amado amigo e irmão, quando você morre para pagar imposto. Então, querido amigo e irmão, você percebe tudo isso e você vê as pessoas se rebelando contra Deus e se entregando a prazeres que afrontam o Senhor e a sua palavra, e você acha que a vida é tudo isso. Mas o que Paulo está dizendo para nós é o seguinte: nós conhecemos a verdade. E ainda que as circunstâncias que nos cercam, amados amigos e irmãos, não sejam as mais favoráveis, nós temos a mensagem bíblica de que o nosso Deus está no controle. E que se ainda as coisas estão desse jeito é porque Ele é misericordioso e tem dado oportunidade aos homens de se arrependerem. Mas haverá um dia em que a sua justiça vai se manifestar, amado amigo e irmão, sobre todos aqueles que não creram em Jesus. E aí aqueles que não creram em Jesus serão lançados num lago de fogo e enxofre e receberão a ira eterna do Deus eterno contra todos os pecados cometidos em sua vida. Mas você que se arrependeu em Cristo Jesus, verá novos céus e nova terra. Você entrará na Jerusalém celestial, vai morar nas moradas que Jesus foi preparar para você. Você o verá face a face. Você o verá dizer: seja bem-vindo, bendito do meu Pai, para as moradas eternas que eu preparei para você. E a Bíblia diz mais, imagine comigo, a Bíblia diz em Efésios que eu e você já estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabe o que significa isso, meu irmão Ezequias? A cadeira do Ezequias já está lá, mas não está lá vazia não, diante dos olhos de Deus, o Ezequias já está sentado lá, na sala do trono, na presença de Deus. Irmãos, o nosso Senhor está no controle de tudo. Ele é soberano e Ele nos ama. Ele deu Cristo na cruz por nós. Então, amados irmãos, ainda que as circunstâncias sejam difíceis, nós não vamos nos abater. Nós não vamos deixar a depressão dominar o nosso coração. Nós não vamos focar nas circunstâncias, mas nós vamos crer como aqueles que estão vendo o que é invisível aos olhos dos outros. Sabe por quê?
Porque nós fomos declarados justos no tribunal de Deus. Em Romanos 5:1, Paulo diz: justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas porque nós sabemos, amados irmãos, que, como diz Hebreus 11:6, que de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna o galardoador daqueles que o buscam. Se aproxime do Senhor com fé. Ele tem bênçãos, tem galardão para você. Mas Paulo diz em 2 Coríntios 5:7 que agora nós andamos por fé e não por vistas. Nós não andamos com base nos nossos sentimentos. Tem dia que você tem vontade de esganar alguém, mas você fala que Jesus te abençoe. Você não se guia pelos seus sentimentos. Você vive pela fé no Filho de Deus, que te amou e deu a vida na cruz por você. Irmãos, Deus abençoou muito o nosso pastorado na Igreja Presbiteriana do Guará 2. Para a glória e honra do Deus eterno, em 10 anos ali eu tive a oportunidade de receber mais do que 400 membros naquela igreja. Mas, amados amigos e irmãos, um dos dias que mais me impactou foi quando uma irmã simplesinha, gaúcha, falava meio cantadinho assim, branquinha, de olhos azuis, chegou lá no conselho e nós perguntamos para ela assim: queria ser membro da igreja? Irmã, quem é Jesus para você? Ela: Jesus, Jesus, chorando: Jesus é meu Salvador, é meu Senhor, é tudo para mim. Eu estou com Ele o tempo todo. Eu falo com Ele de manhã, de tarde, de noite. Eu falo com Ele quando eu estou triste, quando eu estou alegre. Ele nunca me abandona. Ele morreu por mim, Ele me ama e vai comigo até o final. É nele que eu creio. Ele é o maior amor da minha vida. Irmãos, quando ela terminou de falar, eu estava assim como estou, em prantos, em lágrimas. E quando eu olhei para o lado, achei que era só eu. Os presbíteros quebrantados. Porque quem crê em Jesus vive com Ele todo dia. Fala com Ele de manhã, à tarde e à noite. Sabe que Ele está presente ao seu lado. E que um dia o encontrará na glória. Que você deixe de ser medroso em nome de Jesus, amém? Que você abandone essa vida de angústia e de ansiedade, porque o Senhor te ama, deu a vida na cruz por você, vai cuidar de você em toda situação. Que você, como dizia William Carey, espere grandes coisas de Deus e faça grandes coisas para Deus, porque o Senhor está na sua vida. Ele deu a vida na cruz por você. Por acaso vai deixar de dar a você todas as outras coisas que você necessita? Que Deus faça de nós homens e mulheres que vivem pela fé, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Chegando ao final desse sermão, irmãos, eu quero contar para vocês uma história. No século XIX, um grupo de pastores americanos foi visitar a Inglaterra. Os americanos sempre foram muito laboriosos, bons teólogos, amados amigos e irmãos, grandes trabalhadores. Mas os ingleses, amados amigos e irmãos, sempre tiveram os melhores pregadores. E um grupo de pastores americanos, como quando a gente vai para a Coreia visitar as grandes igrejas, eles se reuniram e foram escutar os grandes pregadores de Londres, no século XIX. Mais ou menos 20 pastores. E no domingo de manhã, no culto das 11 horas, esse culto eles foram na Center Chapel. Escutaram o Dr. Joseph Parker, um grande pregador. E quando eles ouviram o sermão, eles ficaram maravilhados. E saíram na porta da igreja e diziam um para o outro: nunca vimos um pregador como o Dr. Joseph Parker. Vocês perceberam que quando ele prega, ele tem um olhar penetrante que parece que atravessa a nossa mente e o nosso coração? Vocês perceberam a sua capacidade de elocução, que às vezes ele usa os graves e os agudos. Às vezes ele fala rápido e outras devagar. Às vezes ele grita e outras vezes fala baixinho. Que grande pregador é o doutor Joseph Parker. À noite, irmãos, eles foram na Igreja Batista da Rua Novo Parque, uma igreja batista que defendia a fé calvinista. Lá estava um jovem pastor, na faixa dos 30 anos, cujo nome era Charles Spurgeon. E eles se sentaram no banco e foram ouvir Spurgeon pregar. E quando Spurgeon pregava e anunciava o Evangelho, eles se quebrantaram. E quando eles saíram lá na porta, eles olharam uns para os outros em lágrimas e diziam: que incomparável, que maravilhoso, que grande
Salvador é Jesus Cristo. Que grande Salvador é Jesus Cristo. Que grande Salvador é Jesus Cristo. Meu sincero desejo é que aqui na Unida você venha e seja alimentado e saia naquela porta dizendo: que grande Salvador é Jesus Cristo, porque Ele foi quem te amou e deu a vida na cruz por você. Que nós vivamos a vida que Cristo oferece. Morra para si, viva para Jesus, viva pela fé, viva essa vida abundante que Jesus preparou para você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Coloque sua vida nas mãos do Senhor, meu irmão. Eu não sei se você tem passado por lutas, por angústias, por dificuldades. Eu não sei se você está lutando contra essa sua carne, esse velho homem que quer se levantar. Eu não sei se você anda amedrontado, angustiado, preocupado com a situação do país ou com o que você vai comer semana que vem. Mas eu quero dizer para você que Jesus te ama e Ele não vai te abandonar. Se você, meu irmão, ouviu essa palavra e diz: pastor, eu quero viver a vida que Cristo oferece, então coloque-se diante do Senhor. Morra para si, diga: Deus, me ajuda a viver para a tua glória. Me ajuda a viver com muita fé, abundante. Você ouviu essa mensagem, entende, diz: pastor, eu quero viver a vida que Cristo oferece. E quer que oremos por você, fique de pé, eu quero orar pela sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus abençoe. Querido Senhor, muito obrigado por Jesus, que tanto nos amou, que deu sua vida na cruz por nós. Pai do céu, nessa manhã, nós como Igreja Unida te pedimos perdão pelos nossos pecados e viemos dizer para o Senhor que precisamos morrer para nós. Faça morrer, Senhor, a nossa natureza mundana e carnal. Senhor, faze-nos viver para a tua glória. Em nome de Jesus. Ó Pai do céu, enche-nos de fé e esperança, para olharmos esse mundo com a perspectiva do Senhor e entendermos que somos amados pelo Senhor. Que o Senhor há de abençoar o nosso trabalho para a glória e honra do Senhor. E quando tudo der certo, a glória será tua, nunca será nossa. Jesus, dá-nos essa vida abundante. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.